Zheng He, Frota do Tesouro, Dinastia Ming. Quando que a gente ouve falar disso nas nossas salas de aula? Possivelmente a gente estuda anos e anos e nunca ouve falar sobre isso. E está tudo bem. Isso porque a gente vive no Ocidente. E ao viver no Ocidente, nós temos um estudo de história que é muito eurocêntrico. Sendo eurocêntrico, nós não focamos em partes como o Oriente. A gente só tende a falar de China, por exemplo, quando os europeus vão até lá, forçar a abertura de mercado no contexto neocolonial. A gente tende a falar de África quando os europeus chegam até lá também, no contexto das grandes navegações. E esses lugares, eles passam a existir dentro da nossa matéria só nesses momentos. Então, assuntos épicos, assuntos interessantíssimos, como as 7 expedições do almirante eunuco Zheng He, elas acabam passando despercebidas pela gente, a gente nunca ouve falar disso aí. E é por isso que hoje nós vamos abrir o canal aí trabalhando com esse tema, que é um tema muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber um pouco sobre ele. Beleza? Vamos lá então. Gente, sempre que a gente começa a trabalhar algum tema muito específico dentro da história, a gente sempre tem que ir, antes de tudo, no contexto daquele período, daquele evento que tu está estudando, para assim as coisas fazerem sentido. Porque, obviamente, aqueles eventos eles vão ser fruto do contexto que ele está inserido. Então, a gente tem que estudar um pouco também do contexto. É por isso que a gente tem que saber aqui que antes de cair no Zheng He, antes de cair nas expedições que ele fez, a gente tem que saber que, por exemplo, nós estamos falando da China do século XV, a China da dinastia Ming, que vai ficar no poder de 1368 até 1644. É a penúltima dinastia imperial chinesa, depois vem a dinastia Qing e em 1912 a China se torna uma república. Tá? Nesse contexto aqui, nós vamos ter esse imperador a guardar no nosso coração. Quem é ele? É o imperador Yongle, que significa felicidade perpétua. Claro que aqui eu dei uma portuguesada no nome dele. Seria algo como Yongle, mas eu também não vou ficar tentando puxar a pronúncia chinesa, porque nós estamos aqui no Brasil, estou dando aquela portuguesada. Tá? Ele escolhe o nome do imperador de Yongle, mas de fato o nome dele é Judi. Tá? O Judi ele foi o 4º filho do imperador Wang-Hu, que é o primeiro imperador da dinastia Ming. Wang-Hu se caracterizou por ter expulsado os mongóis da China e ter criado um aparato bélico suficiente para conseguir defender a China de novos ataques mongóis. Tá bom? Esse cara aqui, o Judi em questão, ele vai investir muito na área naval porque ele vai fazer uma coisa que os outros imperadores não fizeram. Ele é considerado um dos maiores imperadores da China, mesmo que ele tenha governado por pouco tempo, como a gente vai ver, ele ficou muito conhecido pelos seus atos, como por exemplo, de ter reconstruído a cidade de Beijing, a cidade de Pequim, né, que significa capital do norte. Ele reconstrói aquela cidade, ele é responsável por ter construído a cidade proibida, que é possivelmente o maior palácio do mundo que nós vamos ter, né? Isso está na conta do imperador Yongle, isso está na conta do imperador Judi. Ele vai investir num aparato naval gigantesco. A capital da dinastia Ming na China é a cidade de Nanquim. Eles vão construir um estaleiro gigantescamente grande e vão colocar milhares de pessoas a trabalhar por dia para construir todos os dias navios. Acredita-se que eles colocavam sempre a construção de 3 navios ao mesmo tempo, movimentando o trabalho de milhares de pessoas sem parar. Em 3 anos, acredita-se que eles construíram e reformaram entre cerca de 1.600 navios. Entre eles, nós vamos ter aqueles que são o tesouro do Judi, que são os 62 navios do tesouro, os 62 juncos do tesouro, que nós já vamos falar sobre ele, tá bom? Gente, uma coisa crucial para o trabalho de todo historiador, o uso de fontes históricas. Ah, mas o que eu entendo por fonte histórica? A fonte histórica é todo produto da ação humana. Claro, nem sempre foi assim, né? O historiador sabe
que até o século XIX, início do século XX, só era considerado fonte de fato aqueles documentos que fossem escritos. Hoje não é assim. Hoje qualquer produto, fruto da ação humana, pode ser utilizado como um fragmento para entender um determinado período que tu está estudando, uma pintura, um quadro, um pedaço de vaso de cerâmica e tudo mais. Aqui no nosso caso, eu utilizei um diário de bordo de um cara conhecido como Mahuan. O Mahuan, ele participou de 13 expedições das 7 expedições do Zheng He. Claro, a gente tem que tomar alguns cuidados, que ele tem aquela visão do Zheng He de ver quase o cara como um semideus, assim, né? Fica falando dele toda hora, como ele era robusto, como a presença dele tomava o lugar. Só que, óbvio, o historiador, quando ele trabalha com essas fontes, ele toma cuidado, né, para conseguir identificar quando vai ter esse tipo de linguagem ali no meio. É um material riquíssimo, tá? É um material riquíssimo que passou por um processo de tradução valioso aqui para o mundo ocidental. E nós temos outras fontes também que a tradução possivelmente não tem a tradução ainda, os diários de bordo do Feixin e do Gongzhen. Tá? Um outro material que eu vou deixar até o link embaixo, depois aí na descrição, veja, é um material produzido muito interessante por um projeto de Harvard conhecido como China X, onde um grupo de pesquisadores estão traduzindo o que a gente chama de Mingxi. O Mingxi é um grande compilado da história da dinastia Ming, de feitos de pessoas e imperadores daquele período. É um material riquíssimo, é um material muito interessante. Só que se a gente pega esse material aqui no Ocidente, a gente olha e fala, não estou entendendo nada, tá em chinês. Por isso que há esse processo do China X hoje, dos pesquisadores do China X, de fazer isso, de traduzir, para tornar isso acessível aos estudantes, aos interessados, aos aficionados em história dentro do Ocidente. É um trabalho muito interessante, dá uma olhada depois aí na descrição, vale a pena. Tá? Então esses são alguns dos documentos sobre o evento. Aí tu pode até se perguntar o seguinte, não, mas peraí, cara, pô, se tu tá falando que esse evento é épico, se esse evento é cinematográfico, por que tu tá citando meia dúzia de fontes? É porque a maior parte dessas fontes foram destruíram. Eles quiseram colocar esses eventos no esquecimento para que ele não voltasse a cair nos olhos de algum admirador, alguém que gostasse daquilo ali e falasse, vou fazer igual ao imperador Judi, vou fazer igual ao imperador Yongle. Entende? Para evitar, porque muita gente dentro da China tratava essas viagens como um gasto desnecessário. Gente, tem um historiador conhecido como Roger Crowley, famoso, escreveu livros ótimos como Os Conquistadores, explicando como Portugal formou o primeiro império global do nosso mundo. Ele fala que uma viagem dessas tinha um gasto que equivalia a uma viagem até a Lua. E que a dinastia Ming constrói esses navios, constrói esses juncos, para viajar por aí, não necessariamente fazendo comércio. Claro, está dentro do interesse, mas há um interesse maior do que esse, e isso é muito louco, que é o de mostrar poder. Mostrar poder, é isso. Essas viagens do Zheng He, elas serviram basicamente para mostrar um poder acima de tudo, beleza? Vamos falar dele, né? A gente está falando um tempo aí já do contexto e das fontes e tudo mais, mas vamos falar da figura do Zheng He, ou melhor, vamos falar do Ma He, ou Mahô, como ele aparece nos livros do Mahuan. Vejam, por que Ma He? Porque a família dele coloca esse nome, seu nome de nascença. O Ma equivale a Muhammad. Por que isso? Porque ele vem de uma família de chineses muçulmanos, de umas comunidades que nós chamamos de Hui ou Hueis. Acredita-se que esses Huis eles vieram da Ásia Central nos períodos de expansão do Império Mongol, onde os mongóis passavam, eles iam crescendo e iam expulsando ou matando ou destruindo pessoas no meio do caminho. Aqueles que eles julgavam que eram úteis, eram bons artesãos, marceneiros, enfim, eles deixavam viver e muitos deles acabaram fugindo para a China para formar essas comunidades. O Zheng He vem de uma família dessas. Acredita-se que o avô dele, inclusive, tenha participado de uma resistência mongol no período em que os Ming estavam chegando no poder e estavam varrendo esses mongóis para fora da China. Tá? O Zheng He ele vivia na região, vamos olhar aqui no mapa, ó, ele vivia na região de Yunnan, é quase na divisa com o Laos.
quase na divisa com o Laos. Ele vivia aqui nessa região e havia uma resistência mongol por aqui. Tá? Ele, naquele período, se chamava Marrê, tá? Então, por causa da sua ascendência muçulmana. Isso vai fazer que aconteça o seguinte: quando ele completa 10 anos de idade, o exército chinês da dinastia Ming vai descer até a região de Yuan e vai destruir aquela região por entender que eles são uma espécie de resistência mongol. Ele vai ser levado pelo exército chinês, ele não vai morrer, ele é levado pelo exército chinês, ele é castrado forçadamente aos 13 anos e ele vai se tornar um eunuco na corte real a serviço do quarto filho do imperador Wang-Hu, que vem a ser o Judi, aquele imperador que nós mostramos lá no início. Gente, vejam, um eunuco é alguém que é castrado e ele trabalha na corte real. A gente tende muitas vezes a entender que o eunuco é um coitado, né? Que o eunuco é um escravo, ele serve ao seu mestre, ele não tem voz. O eunuco, muitas vezes, ele tem orgulho daquilo que ele faz. Tá? E eles são muito próximos dos seus senhores, são muito próximos dos seus mestres. Eles têm um certo prestígio, dependendo do momento que a gente está estudando, eles vão ter um certo prestígio. Vejam, o Zheng He, ele era um eunuco. E o cara foi nomeado como comandante da frota do tesouro. Ia se fazer isso para qualquer pessoa? Não. O historiador Andrew Lambert, que é um dos maiores historiadores sobre o tema de navegações pelo mundo ao longo da história, ele vai colocar que o ato de ser castrado, óbvio que o Zheng He, ele nesse sentido, ele não vai entrar nisso que a gente está colocando porque ele foi castrado forçadamente. Mas para muitos eunucos isso era um motivo de orgulho. Ele está passando por uma espécie de provação de lealdade, uma legitimação da sua lealdade ao imperador. Vejam, eu não vou constituir família, porque eu vivo pelo imperador, eu vivo pelo meu mestre. Eu não vou tentar colocar uma outra dinastia rival no poder, porque eu vivo para o meu mestre. Eu não vou ser uma ameaça ao harém do meu mestre, eu vivo para ele. O ato de castração é chocante para nós, mas para eles, no período em que eles viviam, isso pode ser até motivo de orgulho para alguns, demonstrar essa lealdade frente à casa real, frente à casa imperial. Tranquilo? Não se sabe, as fontes elas não são claras sobre o nível de estudos do Zheng He, tá? Não se sabe ao certo, tipo, se alguém fala, não, porque ele era estudado nisso, estudado naquilo. Não se sabe, as fontes não são claras nesse sentido. O que sabe é que ele era estudante de filosofia e das artes da guerra. Ele ajudou muito o Judi, na época que o Judi ainda era príncipe, né, antes dele se tornar imperador, a combater mongóis pelo território chinês e fazer a defesa do território chinês. Então, o Judi, ele era muito próximo à figura do Marrê. Não é à toa que ele acaba dando esse título honorífico, esse nome novo ao Marrê, que passa a se chamar Zheng He. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre a frota do tesouro. A frota do tesouro era composta por cerca de 250 navios. Esse número não é muito claro, tá? Tem gente que fala 250 navios, tem fontes que falam em 270 navios, tem fontes que falam cerca de 320 navios. O fato é que é um monte de navio. O fato é que é um monte de navio. E o que se sabe é que entre esse monte de navio, 62 deles eram navios do tesouro. Navios gigantescamente grandes. Gente, gigantescamente grande, sem exagero. Navios que podiam atingir cerca de 145 metros de comprimento. 145 metros de comprimento. A tripulação da primeira expedição do Zheng He levou cerca de 28 mil pessoas na frota do tesouro. E não eram curiosos. Eu quero ir na viagem. Tá, mas qual vai ser a tua utilidade? Não, todas as pessoas elas tinham uma função dentro desses navios, tinham os cozinheiros, tinham os pescadores, tinham os diplomatas, tinham os tradutores, essa galera toda foi junta para ajudar nessas expedições. E eles foram também com o intuito não só de conhecer outros povos, mas para ajudar a levar o nome da China, que historicamente sempre foi um lugar isolado. É por isso que esse evento se torna mais chocante ainda. Porque é algo que a gente não espera do Império Chinês se a gente analisar a sua história. Eles tendiam a viver isolados. Mas no governo do Judi, aquela vontade dele
de viajar por aí, de conhecer o mundo, mas de mostrar a China e a força do Império Chinês no Oceano Índico e na costa Swahili do continente africano, fez com que ele pagasse essas viagens caríssimas. E esses navios inacreditavelmente grandes. Veja aqui, vamos dar uma analisada. Essa daqui é uma embarcação tipicamente ibérica utilizada no século XV e XVI. Vamos analisar aqui a diferença de tamanho de um junco chinês para uma embarcação ibérica. Gurizada, acredita-se, olha só, que um junco chinês ele poderia ser 5 vezes maior do que uma embarcação ibérica. Olha essa imagem. Em cada um desses navios, que levavam cerca de 9 mastros, ia uma tripulação de cerca de 500 a 600 pessoas. Beleza? 500 a 600 pessoas. Então, imagina que tu vive na Índia, lá em 1405, 1406 ali, e tu tá pescando na beira do mar, tranquilo, lá em Calicut, aí tu olha no horizonte e começa a aparecer basicamente uma cidade flutuando na tua direção, aqueles navios, aqueles juncos com olhos de serpente do lado. Qual vai ser a tua reação quando tu vê aquilo ali? Quando eles descerem dos navios, qual vai ser a tua reação? Inclusive, aí a gente pode tentar utilizar algo que o Ma Huan fala muito nos seus textos, né, sobre a beleza do Zheng He. Ah, como assim? O imperador Jiudi, ele coloca um cara que é bem apessoado, vamos colocar dessa forma como o Zheng He, para ser o seu representante na viagem, porque não faria sentido viajar por aí com um comandante esquisito. Imagina tu tá lá pescando, chega aquela frota gigantesca, aquela armada que tu nunca tinha visto nada parecido, aí desce um cara todo esquisito e fala, eu sou o comandante disso aqui. Não, tem que ser um cara bem apessoado, então isso reforça, né, todas aquelas colocações e as qualidades que o Ma Huan toda hora está colocando em cima do Zheng He. Tá? Aqui nós temos uma réplica de um que não é nem considerado os maiores ainda, viu? Que não é um junco considerado os maiores, mas é uma réplica que fica na cidade de Nanquim, antiga capital do Império Chinês. Tá? Antiga capital do Império Chinês, durante a dinastia Ming. Tá lá, essa daqui tem cerca de 63 metros e é considerado tamanho médio, viu? Ah, tamanho médio, ela é um tamanho até pequeno. Claro que se tu for comparar com um junco de 9 mastros, 145 metros de comprimento, ela vai ser pequena mesmo. Olha aqui, as 7 expedições elas ocorreram entre 1405 e 1433. Claro, a segunda expedição, muitos historiadores nem tendem a falar muito dela. Tipo, ela aconteceu, mas assim, foi uma coisa menor. Acredita-se que o Zheng He nem tenha participado dela. Ele mandou emissários no seu lugar e falou, vai outras pessoas no meu lugar e nem vou ir. Tá? Mas vejam, eles saem daqui da cidade de Nanquim e geralmente eles traçam uma rota em todas as suas expedições e elas vão subindo, vão crescendo à medida que essas expedições vão crescendo também. Por exemplo, o Zheng He sai daqui da cidade de Nanquim e para no reino de Champa, o atual Vietnã. Tá? E aí ele desce, passa pelo Estreito de Malaca, vai subindo, dá a volta aqui pela Índia, para na cidade de Calicut, geralmente fica uns meses ali esperando o tempo melhorar, o vento, a direção, tudo mais, e aí ele segue viagem. Tá? A primeira viagem dele tinha como destino a cidade de Calicut, na Índia, e ele fez esse trajeto. Só que na volta acontece uma coisa muito, muito épica. Quando ele está voltando, ele está passando pelo Estreito de Malaca, tá? Ele está passando aqui pela região de Sumatra, aqui em Malaca, ele está passando aqui e ele é atacado por um pirata lendário, beleza? Ele é atacado por um pirata lendário. Que pirata é esse? Um pirata conhecido como Shen Zui. Todo mundo temia o Shen Zui. Uma coisa interessante sobre a pirataria na região do Estreito de Malaca, vejam aqui, ó, no círculo vermelho, é fácil criar uma espécie de pedágio, é fácil criar uma espécie de portão aqui, que tu decide quem é que passa, quem é que não passa. E o Shen Zui tendia a atacar os barcos ali, mas na volta ele acabou se deparando com o Zheng He, eles entraram em confronto. Acredita-se que o Zheng He tenha aprisionado 7 dos seus navios, afundado 10, matado cerca de 5.000 piratas. E na volta da primeira viagem, o Zheng He voltou trazendo tributos, presentes e emissários trazidos desses reinos que ele visitou ao imperador chinês.
mas também voltou trazendo o pirata lendário Shen Zui, que acabou sendo executado em praça pública na cidade de Nanquim. Uma coisa super interessante que eu acho que a gente tem que falar um pouco é justamente, de novo, o historiador Andrew Lambert falando que o objetivo dessas viagens de sair por aí apenas para mostrar o poderio econômico que o Império Chinês tinha, a potência econômica que a China já era naquele período, na verdade é uma operação no estilo mafiosa. Você vai até um determinado reino, você chega naquele reino cheio de sorriso no rosto, trazendo presentes. Geralmente eles levavam vasos de porcelana, levavam sedas. Vejam, não era qualquer presente que os chineses levavam esses reinos. Eles levavam um monte de coisa, tipo assim, coisa fina mesmo, coisa luxuosa. E sempre no sorriso. Só que, óbvio, se aquele reino lá, se ele não fosse bem recebido naquele reino, ele poderia voltar ali depois e sair bombardeando todo mundo. Ele poderia voltar ali e forçar aquele cara a cair de joelhos para o imperador Judi. Entende? Chegava com um sorriso no rosto para tentar facilitar o contato com os caras. Mas se eles não facilitassem, se eles não quisessem esse contato com os chineses, a China poderia forçar aquele contato. Por exemplo, vamos utilizar um exemplo. Nós podemos falar da questão do Ceilão, ou Sri Lanka hoje, né? Ele parou lá no Ceilão e ele acabou prendendo o rei local que não queria pagar tributos à China, que não queria ter contato com a China. Inicialmente ele tentou descer lá, o rei não deixou, não quis contato, falou, vai embora, tu não é bem-vindo aqui. Ele foi até Calicut, ficou um tempo lá, mas depois ele desceu novamente, falou, isso aqui não vai ficar assim não, tu não vai expulsar a China daqui não, a China é o centro do mundo e isso vai ficar claro para ti. Levou o cara preso até a China. O imperador Judi liberou esse cara, mas é o Judi que escolhe o novo líder do Ceilão. A mesma coisa ocorre em Sumatra. É o Judi que vai escolher o novo líder de Sumatra. As pessoas vão ficar chocadas com o poderio da frota do tesouro? Vão ficar chocadas, óbvio. Mas esse interesse, no fim do dia, de conseguir tributos, presentes e a submissão desses povos à China, acaba cumprindo o seu papel. Nas suas expedições finais, tá, o Zheng He já começa a avançar mais, ele passa por Meca, ele vai no Golfo Pérsico, ele vai na Península Arábica, ele vai na costa Swahili, na região do Quênia, ele passa por Mogadíscio, e ali naquela região, né, ele acaba recebendo presentes que são considerados presentes muito exóticos para levar de volta para o imperador. Uma das pinturas mais famosas está aqui, ó, uma girafa, né? Eles levam uma girafa de presente para o imperador chinês. E esse imperador chinês, obviamente, vai ficar muito feliz com um presente desse, porque ele adorava esse tipo de coisa. Presentes exóticos, animais de outros cantos do mundo e tudo mais. Ele adorava esse tipo de presente e isso foi visto até como um bom presságio, né? Porque houve uma comparação da girafa com o quirim, né? Um animal mitológico das lendas chinesas, que seria uma espécie de unicórnio chinês. Ele vai, no fim das contas, recolher tributos de mais de 30 estados distintos. Vejam, a gente sabe agora, fica muito claro pra gente qual é o objetivo dessas viagens, no fim das contas, né? É mostrar poder, mas obviamente é mostrar quem é que manda. Não é só, vejam meus navios como eles são grandes. Não, mas vejam meus navios como são grandes e vejam que sou eu que mando. Então, dance a música conforme eu mando, ou vocês vão se arrepender. A última viagem do Zheng He já ocorre com o Judi morto. O imperador ele acaba morrendo em uma incursão contra os mongóis, ele adoece, ele acaba vindo a falecer. O filho dele acaba assumindo e o filho é bem conservador, o filho tem a mente fechada e fala, não, eu não vou gastar dinheiro com expedições. Aí acreditava-se que a 6ª expedição havia sido a última. Só que o filho do Judi acabou morrendo muito novo. Ou seja, ele assumiu o governo e morreu 9 meses depois. Aí o neto do Judi assume. E ele, em homenagem ao seu avô, decide chamar o Zheng He para uma última grande expedição. E essa expedição sai novamente de Nanquim, desce por Champa, vai costeando o Oceano Índico até chegar lá na costa Swahili, na África, e acaba voltando. Aqui nós vamos ter uma inconclusão sobre a morte do Zheng He. Muitos dizem que ele morreu no mar. Muitos dizem que ele acaba morrendo no mar.
que ele teria adoecido, ele já foi viajar velho, debilitado, ele teria morrido no mar e aí jogaram o corpo dele lá, mas antes pegaram um par de sapatos e um pouco de cabelo dele. E hoje esses pertences estariam aqui dentro dessa tumba na cidade de Nanquim. Outros livros acabam colocando que ele voltou da última viagem, da última expedição e morreu na cidade de Nanquim, bem velhinho, tá bom? Então, isso fica meio em aberto. E aí? Por que a gente estuda o Zenguerê só porque é muito legal ver a Frota do Tesouro? Também, mas não só. A gente tem que sacar que o Zenguerê no século XXI ele começou a crescer cada vez mais como um símbolo da China. Houve um processo, um trabalho para se esquecer o Zenguerê, para não falar mais dele. Ah, não vamos falar mais desse cara aí? Não se sabe exatamente o motivo que leva eles a tentar esquecer as viagens deles, a queimar arquivos, a queimar fontes relativas a essa viagem, porque, vejam, os caras proíbem a viagem marítima. Era proibido na China, para vocês terem ideia, no século XVI, construir navios com mais de 2 mastros. Se torna proibida a construção de um navio com mais de 2 mastros. E com o passar dos séculos, as fontes do Zenguerê vão sendo queimadas para cair no esquecimento. E hoje a China faz um processo muito grande para tentar reviver, ressuscitar a figura do Zenguerê como um símbolo nacional. Gurizada, em 2005, nós vamos ter uma comemoração dos 600 anos da primeira viagem dele. Tem uma comemoração, várias comemorações pela China para relembrar esse feito do Zenguerê. Nos Jogos Olímpicos de 2008, nós vamos ter também a representação do Zenguerê na abertura desses Jogos Olímpicos. Eu vou deixar aqui na descrição o trecho para que vocês assistam. Aqui está a figura, né, que seria a figura do Zenguerê. E para não passar despercebido, vocês reparem que ele está segurando na mão, ele está segurando na mão uma espécie de pedra, né? Se tu olha, tem tipo uma pedra e uma concha em cima dela, uma espécie de colher em cima dela. Essa é uma bússola muito antiga, utilizada pelos chineses desde a dinastia Han, que surgiu ali por volta de 200 anos antes de Cristo, foi até 200 anos depois de Cristo. Eles utilizavam esse tipo de bússola para se localizar, uma pedra magnetita com uma concha no centro, e o cabo daquela concha sempre apontava para o sul, tá? Sempre apontava para o sul. Então o simbolismo nas mãos do Zenguerê representado nos Jogos Olímpicos de 2008, tá? E também, nessas viagens, eles utilizavam, e isso dá para ver um pouco nos Jogos Olímpicos também, eles utilizavam incensos que demoravam para queimar. Às vezes, eles contavam a passagem do tempo através da queima desses incensos. Geralmente, um levava cerca de 2 horas e um pouco para queimar por completo. Eles queimavam 10 por dia, né, para fazer a contagem de um dia passando. Não é segredo para ninguém que a China, no século XXI, né, ela se tornou essa grande potência mundial que ela é hoje e ela tem feito investimentos inacreditavelmente altos, tipo bilhões e bilhões de dólares no continente africano, investindo sobretudo na infraestrutura local lá dentro. Claro que vai haver um interesse por trás, né, sobretudo nas commodities, o interesse em todos os recursos naturais que a África pode oferecer para eles. E óbvio, tentar resgatar a figura do Zenguerê como uma figura pacífica faz parte desse processo político. Eles querem passar uma mensagem. Essa é a nossa forma de fazer negócio. A gente é forte, mas a gente não representa uma ameaça, não. A gente está aqui para fazer negócio com vocês. É interesse dos dois lados. É interessante para os dois lados. Então nós não representamos uma ameaça. Vejam, essa é a forma oriental de fazer comércio, essa é a forma oriental de se relacionar com outros povos. Fazendo uma comparação, de certa forma, com Portugal, né? Vamos lembrar, inclusive o nosso próximo assunto vai ser as navegações portuguesas. Portugal chegou no Oceano Índico e na primeira conversa com o Samorim dentro de Calicut, eles já saíram metendo canhão, basicamente, em tudo que é torre e pessoa que eles encontravam no caminho. As viagens desses caras não foram nada pacíficas, elas foram bem violentas. Foram épicas, foram corajosas, mas também foram bem violentas. E eles tentam fazer esse comparativo. Vamos resgatar a figura do Vasco da Gama para mostrar como a forma do Ocidente de fazer comércio e se relacionar é uma forma violenta e a nossa é mais pacífica. Claro, é um jogo político, mas é interessante que nesse jogo político eles acabam inserindo a figura do Zenguerê no meio.
Gurizada, então era basicamente isso, né? Uma parte introdutória sobre o Zheng He e suas viagens. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o like aí, comenta. E se tiver algum tema a propor, coloca aí nos comentários que possivelmente ele venha aparecer nos próximos vídeos aí do canal. A gente segue nas próximas semanas. Um grande abraço e até. Valeu!